Bom dia, pessoal. A gente vai começar a aula de revisão dos conteúdos de sistemática e classificação de seres vivos, para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre conteúdos que a gente já estudou, inclusive. Esse conteúdo aqui é o conteúdo que vocês precisam estudar juntamente com vírus, né, que a gente já trabalhou na sala bastante, que vocês, inclusive, têm bastante conteúdo para se informar, inclusive pela época que a gente está passando. Né? Vocês vão conseguir aí saber bastante coisa sobre vírus, tem bastante informação, então estudem, certo? A sistemática e a taxonomia dos seres vivos, ela serve para quê? Justamente para eu organizar, para eu classificar e ter uma organização de seres vivos em relação a onde ele vive, a qual característica que ele tem, a como ele se enquadra evolutivamente. Isso tudo é chamado de sistemática, é uma ciência. Por exemplo, eu estudo anatomia, eu estudo fisiologia, cada um é uma ciência na área da biologia. A sistemática é o estudo, né? Então, a descrever a biodiversidade e, inclusive, a classificar e compreender as relações filogenéticas. Então, primeiramente, não se levava em conta a filogenia, as relações evolutivas, para se classificar os seres vivos. Hoje em dia, já se leva em consideração, né, na taxonomia, a inclusão na sistemática, a inclusão da filogenia. Primeiramente, só se classificava, se descrevia, se dava nomes, né? E o que acontecia? Para se classificar e se descrever, eles levavam mais em consideração, então, as características que eu conseguia ver, né? Como que eu posso classificar e descrever algum organismo? Eu vou olhando, a planta, por exemplo, que é autótrofa, ela é muito diferente de um ser heterotrófico, que não produz o seu alimento. Então, eu classifico em duas coisas diferentes. Eu sei dividir esses dois. Aí, depois eu vou lá, são unicelulares ou pluricelulares? Então, tem uma célula só ou várias células? Então, vou organizando por características, né? Depois que surgiu a filogenia, que inclusive vocês já fizeram, já estudaram, já fizeram um trabalho a respeito, né? Vocês perceberam que existe uma relação de parentesco entre os organismos vivos, né? Inclusive, vocês fizeram a organização da família de vocês. É uma relação de parentesco, certo? Da mesma forma que os outros seres vivos têm um parentesco, que é levado em consideração características genéticas e evolutivas daquela espécie. Então, eu classifico, descrevo os seres vivos pela taxonomia e a filogenia mostra as relações de parentesco. Tudo isso é a sistemática, tá? Essa taxonomia, o que seria essa taxonomia? Nada mais, nada menos do que uma organização criada por Linneu, que foi o cara que classificou, que organizou todos os seres vivos inicialmente em um livro, né, que se chama Systema Naturae. Então, ele foi escrito pelo Linneu, que é Carl von Linné, né, que é o nome dele, que ele é sueco, se não me engano, suíço, agora eu não me recordo muito bem. Mas ele organizou e classificou todos os seres vivos de acordo com algumas categorias. Ou seja, as categorias... Olha aqui, ó, quem apareceu. Tem um corona aqui. Olha aqui. Esse corona é pentelho igual o vírus que vocês vão estudar para saber um pouquinho mais, né, coroninha? Ele é muito lindo e cheiroso, mas é pentelho. Por isso que chamei de corona, porque ele apareceu. Surgiu. Aí, voltando lá para as categorias. O reino é uma categoria muito abrangente. Depois eu vou colocando, por exemplo, vou afunilando essas categorias em filo, classe, ordem, gênero e espécie. Isso para cada vez ficar
mais específico, certo? Então, surgiu uma descrição, uma nomenclatura e uma classificação dos seres vivos, que foi feito pelo Linneu. Essa classificação, hoje, eu já incluo aqui em cima os domínios, tá? Ou super-reinos, e ainda eu posso incluir aqui embaixo algumas subespécies, certo? Então, foi organizado de forma diferente. Também mudou muito, por exemplo, os fungos. Os fungos, eles eram considerados até algum tempo atrás na mesma classificação das plantas, porque eles faziam eles fazem fotossíntese, né? Mas hoje já se sabe que não é bem assim, que eles não são plantas, que eles não fazem fotossíntese, que eles são heterotróficos. Então eles foram organizados em uma classificação específica, que é no reino fungi. Nós vamos estudar melhorzinho esses fungos, tá? Então, o que o Linneu fez? Para classificar, para organizar, ele levou em consideração algumas características, certo? Por exemplo, se eu estudar algum animal, por exemplo, o puma, né? O puma, ele é chamado de puma lá em outros países e aqui ele é chamado de onça parda. Então, como que eu vou saber se eu estou estudando puma ou se eu estou estudando a onça parda, se é a mesma coisa? Então, ele decidiu classificar de acordo com uma língua, né? Ou dar um nome com uma língua que não mudasse. Então, ele escolheu o latim. Então, todos os nomes na classificação dos seres vivos, todos os nomes de espécies, elas são escritas em latim, tá? Que não vai mudar. Eu sei que o português vive mudando, o inglês vive mudando. Então, essa língua não vai mudar nunca. Então, a espécie fica sempre a mesma, certo? Se eu quiser, vamos dar um exemplo para eu organizar ou classificar. Digamos que eu quero classificar o Alexandre do segundo C, né? Como que eu classifico o Alexandre do segundo C? Numa categoria bem abrangente. O Alexandre mora em Nova Andradina. O Alexandre estuda onde? Vamos diminuir um pouquinho. Ele estuda no Nair Palácio, porque tem 1 milhão de Alexandre em Nova Andradina, né? Mas o que estuda no Nair Palácio é o Alexandre que eu tô querendo falar. Mas tem mais do que um Alexandre na escola. Então eu quero classificar ele em Alexandre do Nair Palácio do segundo C. Aí digamos que tenha mais do que um Alexandre na sala do segundo C. A gente sabe que não tem, mas digamos que tem. Então eu vou falar, tô falando do Alexandre, que tem um sobrenome e tal, que eu não sei o sobrenome dele, não lembro, mas que senta perto da Maria Clara, lá no fundão. Então, eu classifiquei o Alexandre em relação o Alexandre que eu quero falar, né? Então, eu fui diminuindo aqui, diminuindo as categorias, né? Fui organizando para as pessoas saberem de que Alexandre eu estou falando, certo? Aí, como que eu vou saber, como que eu vou escrever o nome dessa espécie? Ou o nome de uma espécie qualquer, se for o ser humano, digamos, vamos classificar lá. Vocês fizeram a classificação dos seres humanos no caderno, mas vamos classificar lá. Reino dos seres humanos, reino animal, filo dos seres humanos. Animais, eu tenho animais, a barata é um animal e o ser humano é um animal, né? Só que eles são muito diferentes, então eu tenho que diminuir essa classificação. Eu vou colocar os seres humanos no filo cordado, que tem a notocorda ou tem a coluna vertebral, a gente vai estudar um pouquinho melhor ainda. Ou os animais que não são cordados, que são os invertebrados, né? Então, o ser humano é cordado, então o filo é cordata. A classe dos seres humanos, a classe é dos mamíferos. Os mamíferos são todos os animais que têm glândula mamária, mas essa classificação em classe ainda continua grande, né? Então eu vou pegar uma ordem, vou diminuir um pouquinho mais. Os seres humanos, eles estão na ordem primatas, mas primatas tem os seres humanos, tem macaco, tem N espécies aí, né?
Aí eu vou diminuir um pouquinho mais, então eu vou colocar na família. Família o quê? Hominidae, né? Hominídeos ou Hominidae é o nome das famílias dos seres humanos. Então eu vou começar a diminuir essa classificação. O detalhe é que o nome da família, ele sempre termina em AE, tá? Então toda vez que eu vou saber que eu tô falando de uma família, quando terminar em AE. Depois da família, eu tenho o gênero. E aí o gênero que é muito importante, muito interessante. Por exemplo, nos seres humanos, todos os seres humanos são do gênero Homo. E eu tô falando, por coincidência, só existe nós, seres humanos, vivos atualmente. No entanto, já existiu outros seres vivos outros seres, né, vivos ou seres humanos do mesmo gênero, Homo, certo? Esses seres do gênero Homo, hoje são extintos. Sobrou a espécie Homo sapiens, né? Se vocês perceberem, Homo sapiens somos nós, seres humanos. E ainda a gente pode ter uma classificação nova em subespécie que chama os seres humanos de Homo sapiens sapiens, né? Sapiens significa conhecimento em latim. E conhecimento vai ser hoje conhecimento, amanhã vai ser conhecimento, antigamente era conhecimento, então não muda essa língua, por isso que é escrito sempre em latim. Então, quando eu falo na nomenclatura, para dar um nome às espécies, eu estou falando uma nomenclatura que ela é uma nomenclatura binominal. O que é binomial ou binominal? É que tem dois nomes. O primeiro nome sempre vai se referir ao gênero. Então, por exemplo, Homo é Homo sapiens porque o gênero é Homo. Então, às vezes eu posso colocar só o H aqui, ó, e pôr um pontinho e escrever sapiens, né? Da mesma forma, o cão, canis, né? Familiares, né? Acho que é isso. Mas o lobo também é do gênero Canis, então o nome da espécie do lobo também vai ser Canis, né? Eu posso só colocar um Czinho e um pontinho. Só que quando eu vou escrever esse nome, eu sempre tenho que usar a primeira letra aqui, ó, maiúscula, né? O gênero então leva a letra maiúscula. Prestem atenção porque isso é importante. Quando vocês forem escrever, eu vou prestar atenção. Então, Homo, letra maiúscula, gênero, letra maiúscula, e sapiens, que é o segundo nome, que é o epíteto específico, que é o que dá o nome à espécie. Então, cada espécie tem um nome único, que é o epíteto específico. Esse nome, ele é, né, escrito em minúsculo, tá? Então, Homo maiúsculo, sapiens minúsculo. Essa letra aqui, essa escrita, ela sempre precisa ser destacada, ou seja, ou ela é em itálico, como tá aí, ou eu sublinho quando eu escrevo à mão, ou eu faço em negrito, que é para destacar, porque ela é da língua latim, tá? Uma língua morta. Eu não tenho ela, não uso ela usualmente na minha escrita, então eu tenho que descrever que é diferente, certo? Então, assim eu consigo destacar e escrever os nomes das espécies. E aí são as regras que vão da nomenclatura taxonômica dos seres vivos, certo? Então, sempre dois nomes. O primeiro nome é o gênero, o segundo nome é o epíteto específico. Primeiro nome, que é o gênero, sempre em maiúsculo, a primeira letra. Segundo, sempre em minúsculo. E sempre vai ser itálico ou destacado de alguma forma, ok? Aí eu tenho algumas classificações aqui, ó. Cães familiares, né? É o cão doméstico. Mas se eu for observar, vocês classificaram inúmeros seres vivos, ou vocês eram para classificar, pelo menos, né? Vários. Então, essa classificação, se vocês tiverem curiosidade, vão lá e vejam a classificação do lobo, né? É o mesmo canis, mesmo gênero. Ou o gato e a onça, né? Se é do mesmo gênero, certo? O puma, qual que é a diferença entre o gato, o puma e a onça na classificação dos seres vivos? Ó, estão vendo aqui? O que mudou aqui, ó? Os dois são carnívoros,
os dois mudaram aqui, ó, só na família. Depois o gênero, aqui para baixo. Quando mudou aqui, ó, se a família é diferente, aqui para baixo é óbvio que não vai ser igual, né? Já, ó, chimpanzés e seres humanos, ó, que eu falei da família, sempre termina em AE, tá? AE. Aqui, ó, a família do macaquinho, chimpanzé e dos humanos é a mesma, mas o gênero já mudou, ó, para baixo já mudou. Então significa que se eu tenho aqui, ó, igual, aqui para cima tudo igual, aqui para baixo tudo diferente, certo? É uma organização dos seres vivos. Se eu estou estudando o gato, eu vou procurar lá a espécie, o nome, tudo certinho do gato, tá? Como que eu consigo lembrar ou gravar isso? Porque o que acontece? Ai, professora, eu já não lembro se ordem vem antes de gênero ou vem espécie que vem antes. Estou tomando meu chimarrão. Ou espécie, ou ou o que vem antes. Então, eu tenho uma regrinha aqui, ó, que eu falo sempre na sala. Reficofage, tá? Reficofage. Fica pensando lá na cabecinha de vocês, tá? É uma forma de eu organizar e nunca mais esquecer, ok? Como que eu vou definir, então? Por exemplo, como que eu sei que o gato, que é o coroninha, é da mesma espécie do pudim, que é o meu outro gato? Por que eu sei que eles são da mesma espécie? Porque eles são um grupo semelhante, eles são semelhantes de indivíduo e eles conseguem... Desculpa, a erva aqui, ó. Eles conseguem gerar descendentes férteis. Ou seja, se o gato cruzar com uma gatinha, eles vão gerar gatinhos, né? E esses gatinhos eles vão ser férteis. Então, como eu defino uma espécie? Toda espécie, os seres humanos, eles conseguem cruzar e gerar descendentes férteis. O que são descendentes férteis? Descendentes que também conseguem se reproduzir, certo? Então, eu consigo definir uma espécie, saber que uma espécie é diferente da outra, porque ela consegue se cruzar e gerar descendente fértil, naturalmente. Não estou falando lá, eles estão fazendo um monte de soja híbrida. O que é uma soja híbrida? A soja ou milho híbrido, né? São espécies manipuladas geneticamente e que eu formei uma nova espécie, mas não foi de uma forma natural, né? Como que se formam as espécies? Ó, elas podem se formar na forma de uma linha só, ó, acontecer alguma mudança na natureza ou na alimentação, ou, por exemplo, digamos que eu tinha um monte de ratinhos azuis, né, que viviam em uma plantação de flores azuis. O que aconteceu? Eu tinha ratinhos azuis e ratinhos rosados, digamos, aqui do ladinho. Esses ratinhos azuis, eles começaram eles viviam normalmente e aquela plantinha que era azul, ela começou a se extinguir. O que aconteceu? Os ratinhos que eram azuis, eles começaram a ser vistos naquela plantação. E aí, as cobras que comiam os ratinhos azuis, elas foram lá e começaram a perceber esses ratinhos e comer muito mais. O que aconteceu? Só sobreviveram os ratinhos que tinham azul com rosinha aqui, ó. E aí, esses ratinhos, eles foram mudando característica. Mudando como? Só foi sobrevivendo os que tinham aquela característica. Não é que ele mudou para aquele ambiente. As cores eram azul, então ele era azul. Daí depois as cores viraram rosa, então ele mudou de cor. Ele não muda de cor. O que aconteceu é que ele não é um camaleão, né? Ele não se mimetiza, ele não é um animal que se disfarça. Ele conseguiu sobreviver somente os que tinham a cor rosinha. Então, porque eles continuavam escondidos e as cobras não comiam. Então, é uma característica evolutiva, foi modificando uma espécie. Da mesma forma aqui, ó, ela pode ser de forma na anagênese, que é uma linha só. Então, aquela espécie desaparece e continua só essa espécie aqui, por algum sistema natural, né? Inclusive,
o coronavírus possivelmente seja uma seleção natural aí de indivíduos mais aptos, né? Não sei se eu já falei, mas é isso, tá? Cladogênese, que é o que a gente costuma estudar mais e ver mais, né? A cladogênese, por exemplo, existia um ratinho azul. E aí, por um determinado momento, alguns ratinhos, ou pode ser por um isolamento. O que é um isolamento? Se eu modifiquei a espécie, teve um rio, surgiu um rio ali, né? E esse rio deixou uma espécie, alguns ratinhos azuis de um lado e outros ratinhos azuis do outro lado. Os ratinhos começaram a se alimentar de alguma coisa num lado e outra coisa no outro. E alguns começaram a sobreviver, os que começaram a sobreviver se transformaram em ratos verdes e outros em ratos vermelhos. Então é outra forma de especiação. Mais tarde pode ter surgido outra especiação, que pode ocorrer por vários motivos, não tem um motivo específico, certo? Então tá aqui, mais a borboletinha, né? Que é bem colocada lá para formação de espécies, né? Em cladogênese. E quem é essa pessoa aqui, essa borboletinha aqui? É o ancestral comum, é o que tinha em comum. Ele pode continuar vivo, né? Ou ele pode desaparecer, como é o caso dos seres humanos, né? Aqui, nesse caso, continuou vivo, né? Aqui mudou para cá, outra espécie, certo? Então, às vezes, esse ancestral ele pode continuar naquele ambiente ou ele pode desaparecer, certo? Isso quem vai determinar é a evolução dos seres vivos. Então, o que é uma espécie? Como eu defino uma espécie? São organismos que conseguem reproduzir e gerar descendentes férteis. Lembra que a prof sempre fala da mula a mula, né? Que é descendente lá do cavalo e do burro, se não me engano, da égua e do burro, né? Então, o que acontece? Ela vai gerar um descendente, né? Só que esse descendente, a mula, não é uma espécie, porque a mula não vai gerar um descendente fértil, ela não vai se reproduzir. O ligre, né? Que é a união do leão com o tigre, só que eles formam o ligre, só que o ligre ele não é um descendente fértil, certo? O que eu consigo pensar? Essas espécies que conseguem se reproduzir, mas não geram descendentes férteis, elas são parecidas. Isso acontece com bastante plantas, né? Só que essas espécies, elas não vão gerar um ser capaz de se reproduzir. Então, elas não são da mesma espécie. Elas têm incompatibilidade. Ou seja, o gene dela é diferente, ou o sistema reprodutor é diferente, certo? Então, várias coisas podem determinar essa espécie, ok? Olha lá. Filogenia, que a prof estava explicando. Eu sempre vou levar em consideração, a história evolutiva e a genética. Ou seja, eu sempre vou ter um ancestral, a espécie da onde eu vim, né? E essa espécie vai gerando aqui, quem dividiu aqui, formação dos seres humanos e formação do chimpanzé. Foi esse ancestral comum aqui. Esse ancestral ele já não existe. E antes disso, tinha formado o gorila e o ancestral comum a nós. Então, a gente não existia ainda, mas existia esse ancestral. E antes disso, aqui, outra espécie. E assim por diante. 70 milhões de anos, tinha surgido os primeiros, lúmeres, né? E outros seres que a gente não sabe quem é esse daqui, não sabe, né? Mas não tem nenhum ancestral vivo, certo? Pra gente saber qual é o nome, ou quais as características e etc. Ok? A classificação desses seres vivos. Então, esses seres vivos, eles são classificados em diferentes domínios, que a prof já falou. Nós temos 3 domínios, certo? E esses 3 domínios, eles são diminuídos em 6 reinos. Esses 6 reinos eu posso utilizar 6 reinos, se eu não levar em consideração os domínios, né? Que esse aqui, esse domínio aqui, esse reino aqui, na verdade, ele é dividido em 2 domínios hoje em dia. E antigamente ele era só dividido em um reino. Então, o que acontece?
eu tenho o domínio das bactérias e eu tenho o domínio das arqueobactérias. Ou aqui, ó, bactérias e arqueobactérias. Só que isso aqui tudo é um reino só, se eu for considerar os reinos, porque o reino é uma classificação mais antiga, que é o reino Monera, tá? A gente vai estudar especificamente esse reino, certo? Então, eu tenho as bactérias, que são seres que são procariotos. Vocês anotaram, vocês desenharam a célula procariota, ó. Célula procariota, eu tenho DNA aqui desorganizado, tenho a membrana plasmática, o aparelho celular, e eu não tenho organelas, eu só tenho ribossomos aqui dentro. Organelas membranosas eu não tenho. As arqueobactérias, elas são muito parecidas em relação à célula, tá? Só que os ribossomos das bactérias, que são essas são responsáveis pela síntese de proteína, das arqueobactérias são mais parecidos com os nossos ribossomos do que os ribossomos da bactéria. E quando a gente estudar o reino Monera, eu vou falar bastante para vocês disso. A gente vai estudar toda a estrutura celular das bactérias e das arqueobactérias. As arqueobactérias, elas são consideradas bactérias que vivem em lugares bem extremos, então onde tem pouco oxigênio, onde tem lugares mais quentes, tipo, ou perto de vulcão, né? São consideradas arqueobactérias. A gente tem espécies específicas. Já as bactérias, elas estão em todo lugar, né? As bactérias normais. Inclusive na nossa pele, na nossa boca, no nosso intestino, formando nossa microflora, né? E ainda os dois são procariontes. Já as eucária, né? Os do domínio eucária, são todos os organismos eucariontes. E aqui eu posso dividir em vários reinos, desculpa. Quem são esses reinos? Ó, protistas, que são os protozoários, né? Giardia, que vai causar uma dorzinha de barriga, certo? São todos protozoários, a ameba, ok? Aí eu tenho mais especificamente ainda no reino, no domínio eucária, que é o reino, além do reino protista, eu tenho lá o reino das plantas, eu tenho o reino dos fungos, que são diferentes das plantas e são diferentes dos protozoários, e eu tenho ainda o reino animal, que é o reino grandão, que a gente vai estudar especificamente, tá? Prof, mas onde que ficam as algas? As algas ficam aqui junto com os protistas, tá? Então, todos os seres desses grupos a gente vai estudar especificamente. Por exemplo, eu tenho, então, protistas que fazem fotossíntese, como as algas, e protistas que são heterótrofos, como os outros protozoários. Aí eu tenho fungos que vão ser parecidos morfologicamente com plantinhas, mas que não tem nada a ver na alimentação com plantinhas, certo? Então, por isso que se organizou esses seres vivos em 5 reinos, tá? Se eu for classificar em reinos, ou ainda 3 domínios, que é o domínio das bactérias, das arqueobactérias e das eubactérias, e esses domínios, né, eles podem ser divididos então em 6, ou seja, as arqueobactérias, as bactérias, os protistas, que são os protozoários, e as algas, animais, que são todos os animais, que inclusive incluem nós, o sapo, o besouro, quem seja, tá? Os fungos, que é o reino fungi, e o reino plantae, que é o reino das plantinhas, certo? Todos esses, teoricamente e evolutivamente, vindo de um ancestral comum, tá? E essas, por exemplo, as arqueobactérias, elas têm mais semelhança com os eucariontes do que as bactérias, se vocês repararem a linha evolutiva aqui, tá ok? Aí, ó, o prof colocou bem especificado aqui, ó, reino Monera é formado por arqueobactérias e bactérias. Reino protista, que são quem? Do domínio eucária, ó, eucariontes. A célula tem
DNA protegido pelo núcleo, né, que tá aqui, e tem organelas, a gente já estudou um montão isso daqui, certo? Esse domínio, que é o domínio eucária, tem 4 reinos: reino protista, reino fungi, que tá aqui as características, tá? Animal, que é multicelular e eucarionte, plantas, multicelulares e eucariontes, e protistas, né? Eucariontes, unicelulares e alguns multicelulares. Bactérias, procariontes e arqueobactérias, procariontes. Arqueobactérias, unicelulares, eubactérias, unicelulares. Tanto que esses dois eram considerados o mesmo reino porque eles são realmente uma célula muito parecida. No entanto, depois, com o estudo da filogenia, da genética, né, da ciência ter avançado, se descobriu e se organizou novamente esse reino aqui, que era o reino Monera, em mais 2 super-reinos ou domínios, né? Então, por isso que eu tenho a classificação em domínios também. Seria isso, pessoal, e uma boa aula para vocês, então, tá? Uma boa avaliação, que vocês estudem muito. Qualquer dúvida, vocês mandem no WhatsApp da prof. E um abraço.